Olá, eu já me apresentei em vídeos anteriores, meu nome é Beethoven, eu sou ortopedista, estou aqui em Araxá, faço parte do grupo NeoOrto e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o processo de consolidação das fraturas, né? O processo segundo o qual as fraturas se curam, né? Quando a gente tem um rompimento do tecido ósseo, acontece a reparação desse osso. E começando pelo processo de consolidação das fraturas, a gente tem que lembrar que o osso, ao contrário do que possa dizer, é um tecido vivo e extremamente metabolicamente ativo. Ocorrem muitos processos dentro do tecido ósseo, ao contrário do que possa parecer por conta da sua rigidez, né? Então, o tecido ósseo é um tecido vivo e muito ativo. Quando ocorre a ruptura da continuidade desse tecido, imediatamente começa o processo de consolidação. Então, a primeira fase, a gente tem a migração de células inflamatórias, que é feita através de alguns sinalizadores, algumas substâncias, que são as interleucinas, elas são sinalizadoras para que essas células vão para este lugar. Então, tem o processo inflamatório, a formação do hematoma, que é uma coleção de sangue que vai se formar ali no local da fratura, e a partir daí a gente tem os passos da consolidação. Entendendo que a consolidação ela pode acontecer em dois grandes grupos de processo, e mesmo esses dois grandes grupos de processo, eles podem interagir entre si. Pode acontecer parte de um processo, parte do outro, isso dependendo do grau de estabilidade que a gente tem dessa fratura. Mas o que é estabilidade? O termo técnico seria strain, que seria um deslocamento relativo entre os dois fragmentos de osso. Então, quanto maior é esse deslocamento, menor é a estabilidade da fratura. Então, tem mais movimento ali no ponto fraturado. Em locais, em fraturas que vão se consolidar com muita instabilidade, ou seja, com muito movimento, aí de 2 a 10% do movimento, a gente tem a consolidação que a gente chama de consolidação secundária, que vai acontecer através da forma endocondral de consolidação. Então, como que é isso? É uma forma de consolidação onde tem a formação do hematoma. Esse hematoma vai formar um tecido cartilaginoso, né, o calo ósseo, vai formar inicialmente primeiro um tecido cartilaginoso, e esse tecido cartilaginoso vai sendo aos poucos substituído por tecido ósseo. Ele vai se calcificando de dentro para fora e vai sendo formado o tecido ósseo. Então a gente tem os osteoblastos, começa a secreção de matriz óssea, que é a parte mais mineral do osso, que é a parte mais de cálcio. E com a formação desta matriz óssea, vai formar o osso, depois para a maturação dos osteoblastos e osteócitos, vai formar a parte do calo ósseo. No outro processo, outra forma de consolidação óssea, a gente tem a consolidação óssea intramembranosa, que é quando a gente tem menos instabilidade, ou seja, tem menos movimento. Então, tem menos de 2% do movimento no ponto da fratura. Essa consolidação ela acontece de forma mais direta. Então, ela não tem, ou teoricamente não deveria ter, formação de calo ósseo. Acontece uma migração de vasos diretamente através do centro através do foco da fratura, né? Porque a fratura não está se movimentando. Então, acontece a migração de vasos, e esses vasos são acompanhados por uma unidade chamada ósteon, que é a unidade básica do osso. Então, vai tendo uma remodelação ao mesmo tempo que vai tendo a formação de novos vasos sanguíneos através do sítio da fratura. Essa consolidação é uma consolidação mais rápida e ela não tende a formar o calo ósseo, diferente da primeira consolidação. Então, ela não forma a cicatriz óssea, que seria o calo ósseo. Em vídeos futuros a gente vai discutir onde que o ortopedista entra nessa história. O que o ortopedista faz, qual tipo de consolidação que o ortopedista vai promover na fratura. Afinal de contas, é isso que a gente faz.